Nós tivemos a oportunidade de ler o texto, e o texto mostra que Davi foi esquecido no campo, né? Na verdade, todo mundo achava que o mais bonito, o mais forte deveria ser o rei, porque exteriormente ele parecia mais com um rei. Mas Deus os recusou, diz o texto. Deus os recusou e escolheu Davi. E Davi entra em cena de uma forma bem humilde, porque ele era pastor de ovelhas e de repente ele é ungido rei. Mas depois de ter sido ungido rei, ele volta a cuidar das ovelhas. Interessante isso, né? Se você é eleito para um cargo alto, você espera assumir esse cargo quanto antes, né? E desempenhar esse cargo. Mas não foi o caso de Davi. Ele foi ungido rei, um cargo altíssimo numa nação que havia até então conhecido só um rei. E de repente ele volta, depois de ser ungido rei, a cuidar de ovelhas, que foi um dos trabalhos mais humildes e desprezados da época. Mas aqui nós vemos agora, no capítulo 16, 14 a 23, que Davi, ele se encontra num momento da história onde ele é chamado para o palco público, né? Saul, ele se rebela contra Deus, e diz o texto que o Espírito Santo do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Aí agora nós temos um pequeno problema aqui. Vamos ler o texto todo, e aí depois eu faço a pergunta e você vai me dizer como a gente pode solucionar isso. Versículo 14 do capítulo 16. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo. Oi? 1 Samuel 16, versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurarem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviram: encontre alguém que toque bem a harpa e tragam até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento, carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixem que Davi continue a trabalhar para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito, mandado por Deus, se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Esse texto ele é descritivo, mas ele também é bastante confuso. O que vocês acharam de confuso nesse texto? A primeira lida, assim. Vocês provavelmente já devem ter lido antes, mas tem alguma coisa que fez você questionar alguma coisa? Surgiu uma interrogação aí? O que foi? O espírito maligno vindo da parte do Senhor. Ok. Tive um professor na faculdade que diz assim: a pessoa que sabe ou descobre um problema, ele também já sabe a solução. Então, qual é a solução? Como é que a gente explica isso? Esse espírito mal veio da parte do Senhor mesmo? Foi o Senhor que enviou? Ok? Alguém mais? Ok. A Gabi ia falar um negócio e ela parte de um pressuposto correto. Deixa eu explicar aqui rapidamente para vocês. Quando nós lemos 1 Samuel e 2 Samuel e 1 Reis, estamos falando de uma nação que ainda não havia sido enviada ao exílio. Não estavam no exílio ainda, não experimentaram o exílio. Isso significa que na mente das pessoas não havia conceito de Satanás. O bem e o mal vinha do Senhor. Tá? Agora, quando você lê 2 Reis, a parte final de 2 Reis, você vai perceber que a ideia de Satanás, do maligno, está lá. Isso acontece só depois do exílio. Então, você tem várias vezes, aparece esse termo, um espírito mal enviado do Senhor.
Isso significa que na mente deles, eles entendiam assim. Né? Mas o conceito do inimigo não havia ainda. Isso acontece só alguns anos mais tarde. Ok. Mas qual é outra coisa aqui que chama a tua atenção? A mim, pelo menos, o versículo 18 me chamou muito a atenção. Olha só o que o versículo 18 diz. Um dos oficiais disse: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Olha o que eles dizem dele. O que diz dele? Guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Como eles sabiam isso? Que guerreiro? Se Davi não tinha estado em batalha nenhuma até então. Legal, não? Você começa a levantar alguns questionamentos, mas olha só, Deus estava preparando pessoas. Sabe quando a gente joga xadrez, que você vai mexendo as tuas peças, e a outra pessoa que joga contra você, ela não tem ideia do que você está planejando com aquela estratégia. E Deus usa as estratégias dele para colocar as pessoas certas no momento certo, e usa outras pessoas também para trazerem dentro da história as pessoas certas. E agora nós temos aqui uma situação. Deus usa algumas ferramentas para tratar a vida de Davi. E essa manhã nós vamos ver como Deus institui um rei. Quais são as ferramentas que Ele usa? E por consequência, as ferramentas que Ele usa na minha e na sua vida também, quando Ele quer nos chamar a Ele. Então, Deus usa algumas ferramentas. E eu acredito, mas com toda a minha força, de que Davi por si só jamais escolheria essas ferramentas. Jamais. E assim como eu e você, também jamais escolheríamos essas ferramentas para Deus tratar em nossa vida. Eu e você não escolheríamos esse tipo de ferramenta que Deus quer tratar na nossa vida. Nós acabamos de ler o texto. E é interessante quando nós olhamos para as ferramentas que Deus usa, e Ele usa essas ferramentas para nos treinar, e nós percebemos que à primeira vista essas ferramentas são horríveis, terríveis, nós não queremos elas. Mas Deus tem um propósito com esse tipo de coisa. E a primeira ferramenta que nós vemos Deus usando na vida de Davi foi a ferramenta da solitude. Quem era Davi? O que é uma solitude? Solitude é solidão, é ficar sozinho, na sua, longe das pessoas, longe do público. Isso é o que solitude diz. E Deus usa essa ferramenta na vida de Davi para treiná-lo. E foi lá naquelas colinas solitárias da Judéia, cuidando das ovelhas do pai dele, vendo o céu estrelado, vendo as ovelhas, tendo as ovelhas dele como seu primeiro pastoreio, né? Foi o primeiro pastoreio, foi as ovelhas do pai dele. Foi nessa natureza que ele aprendeu as lições mais valiosas e fundamentais da vida dele. Foi na solidão que ele aprendeu as ferramentas mais fundamentais. O que isso diz sobre nossa vida? Longe das distrações, dos ruídos dos outros, foi lá que Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus. Sabe quando nós queremos ouvir a voz de Deus e a gente está cercado de barulho, e a gente faz um bocado de barulho, e a gente grita, os nossos problemas fazem barulho, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Davi na solidão aprendeu a ter comunhão com Deus, aprendeu a adorar o Senhor, aprendeu a estar em paz consigo mesmo. Não existe dinheiro que pague esse tipo de coisa. Não existe. Quando você na solidão, na solitude do seu quarto, do seu sótão, ou lugar onde você mais sente só, lá você aprende a ouvir a voz de Deus. Claro que nos dias de hoje, muitos de nós não têm ideia do que é estar sozinho, né, com Deus. A gente não tem ideia do que isso significa. A gente não sabe o que é isso, porque na nossa vida a gente acorda cedo, a gente sai correndo, é pegar a condução, é trabalho, é correria. Mas é lá nesse momento que Davi procurou entender e compreender a Deus. Olha só, Jesus procurava também a mesma coisa. Ele procurava ficar sozinho. Você pode ver isso em Mateus 1,35, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Solitário, deserto. Em Lucas 4,42 você encontra Jesus no romper do dia, indo para um lugar solitário. Também em Lucas 6,12 diz: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
Também em João 6,15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Você vê isso na vida do próprio Jesus, a necessidade de ficar só. Para que ficar só? Se afastar do barulho do dia, das confusões do dia, das pressões do dia, dos barulhos do dia, para ouvir o Senhor, aprender dele, aprender a adorar o Senhor. Você sabe adorar o Senhor? O que nós entendemos por adorar o Senhor? É vir aqui aos domingos cantar uma música, levantar a mão. Isso é adoração? Isso é cantar, gente. Isso é cantar. Ainda não é adoração. Adoração brota de dentro do nosso coração. Quando nós somos honestos com o Senhor. Isso é adoração. Mas nós temos dificuldade de ficar sozinhos. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo de ficar só. Mas se o Filho de Deus viu que o valor necessário e benéfico da solitude é importante para a nossa vida, quanto mais nós precisamos desse tipo de intimidade. Nós precisamos. E nos momentos de solitude é que aprendemos a ouvir a voz de Deus. Não é no meio da correria. Pensem um pouco em Elias. Elias disse que queria que o Senhor falasse a ele, lembra? Aí veio um terremoto. Diz o texto que Deus não estava lá. Aí veio um vento extremamente tempestuoso, né? Essa é a palavra. Forte. Diz o texto que Deus não estava lá. E de repente veio uma brisa suave, quase imperceptível. Era onde Deus falava a Elias. Gente, quando nós aprendemos a calar o nosso coração, você não precisa subir numa montanha. Pode ser lá no seu quarto, na solitude do seu quarto, do seu sótão, se você tiver, do seu porão, se você tiver, independente. Mas se você tirar esse tempo para ouvir a voz do Senhor, esquecer um pouco do barulho à sua volta, o barulho das pessoas à sua volta, nós aprenderemos a ouvir a voz de Deus. E não somente isso, a andar com Deus. Nos momentos, então, dessa solidão, que Deus nos prepara para coisas maiores. Talvez a gente olhe, sabe, para a nossa vida e a gente acha a nossa vida muito medíocre, muito na média. Eu vou dizer para você, Deus não pode preparar você para sair dessa mediocridade de vida se você não aprender a andar com Ele. Você vai continuar nessa mesma vida, porque você não está preparado para passar de fase. Sabe, gente, às vezes nós queremos de Deus coisas grandes, nós pedimos coisas grandes de Deus. E eu acho que talvez até passou isso na vida de Davi também, no coração dele. Dizer, puxa, mas eu fui ungido rei, o que eu estou fazendo no meio dessas ovelhas idiotas? Porque se existe animal mais idiota do que uma ovelha, eu não conheço. Sabe? Porque ela é aquele bolo de pelos assim, que precisa do cuidado do pastor, senão ela entra na água, ela se encharca e afoga. O pastor precisa achar uma água que seja suficientemente rasa para que ela não se afogue. Também ela é peludona daquele negócio, ela sai correndo, fica presa em galhos e espinhos, ela não consegue sair sozinha, ela morre lá de inanição. Precisa de um pastor cuidar. A ovelha é um animal idiota, por isso que a Bíblia chama eu e você de ovelhas. É verdade. Porque nós não sabemos sobreviver sozinhos, precisamos de Deus. Me desculpe, gente, eu não estou chamando você de idiota, mas é o que a Bíblia nos chama de ovelhas, e eu me incluo nessa coisa. Somos assim, precisamos do nosso pastor que nos conduza, senão a gente se perde. E aí Davi deve ter pensado, o que eu estou fazendo no meio desse bando de animal idiota? Se eu fui ungido rei. Mas essa fase de solitude, de silêncio, onde você aprende a ouvir do Senhor, onde você tem as estrelas como sua primeira catedral, as ovelhas como o seu primeiro auditório, que vão ouvir a sua primeira música, é onde que Deus trata na vida dele para coisas maiores. Mas só assim. E essa ferramenta Deus quer usar na sua vida também. A ferramenta da solitude, onde você cala diante do Senhor e aprende a ouvir a voz do Senhor e a andar com Ele. Você para de fazer barulho, gente. Para um pouco de fazer barulho e abra o seu ouvido para aquilo que Deus tem para você. Busque momento de solitude. Busque um lugar, encontre um lugar onde você possa ter comunhão com Deus. Busque isso. É importante para a sua vida.
Então busque isso, um lugar onde você possa ter comunhão com Deus, mesmo que seja em segredo, um lugar seu só, um lugar onde você possa ouvir a voz dele sem as distrações da vida. Busque um lugar assim. E Deus usará essa ferramenta na sua vida para coisas maiores. Também, nós vemos que Deus usa uma outra ferramenta na vida de Davi, que é a ferramenta do anonimato. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está então com ele. Antes de Davi sentar-se no trono e governar a nação de Israel, ele passou por incontáveis horas sozinho. Incontáveis horas, nós não temos ideia. Ele não só passou sozinho, mas era desconhecido, ninguém sabia nem o nome dele. Aqui está dizendo: conheço um jovem. Ele não disse: conheço Davi, forte guerreiro. Não. Por que esse oficial disse isso? Porque os irmãos de Davi estavam lá lutando. Então, por consequência disso, ele pensou: bom, ele tem mais um irmão, provavelmente seja guerreiro também. Esse oficial talvez nem tinha conhecimento de Davi, mas queria achar uma solução para o rei dele. E ele disse: os irmãos estão aqui, ele tem mais um, esse também é guerreiro, porque provavelmente os irmãos eram poderosos guerreiros. Ele diz: forte guerreiro, mas tem uma diferença, o Senhor está com ele, ele sabe tocar uma harpa. Ele então era desconhecido, desvalorizado, sozinho e tudo mais, e dia após dia, ele gasta tempo então com as ovelhas do seu pai nas colinas lá da Judéia. Lá ele aprendeu a ser fiel e responsável. Olha só, gente, ser fiel e responsável, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a maior dificuldade que nós temos de ensinar o nosso filho a fazer as coisas certas, mesmo quando nós não estamos perto dele, certo? Ele nos obedece quando está perto da gente. É muito mais fácil para ele fazer o que a gente quer que ele faça, ou a coisa certa, quando ele está perto de nós. Quando você está longe dele, eles extrapolam, eles soltam a franga. E é assim a gente também, no nosso trabalho, quando nós estamos perto do chefe, o que você faz? Ninguém abre o Facebook perto do chefe. Não é? Mas é assim que o chefe vira as costas, estão lá no Facebook. Não é esse é o maior comentário que tem nos Facebook, ou não é? Dá uma olhada lá, eu vejo isso pra caramba. Mas sabe, gente, ser fiel, mesmo quando ninguém está vendo, isso é o que Deus usa na vida de Davi, no anonimato, lá na solidão, no cuidado das ovelhas. Ele então passa a ter essa responsabilidade de cuidar das ovelhas, e ele é fiel a esse trabalho, a essa missão que lhe foi dada, mesmo quando ninguém está olhando. Ele aprendeu a obediência e a humildade. Aprendeu a estar atento, aprendeu as lições dos lugares solitários que nunca poderia ter aprendido se estivesse no lugar de destaque. Sabe, coisas que nós aprendemos, que nós não normalmente aprenderíamos se estivéssemos em outro lugar? Isso foi o que aconteceu com ele. Longe de aplausos, longe de batidas nas costas e diz: você é o cara. Ele não precisou fazer uma camiseta escrita: esse cara sou eu. Ele não precisava nada disso. Sabe, ele ficou em silêncio na dele, no anonimato, por vários anos da sua vida. E Deus sempre treina o seu povo em particular antes de usá-lo em público. Sempre. Presta atenção nisso, gente. Olha só. Você acha que Deus vai chamar você assim, do nada, e você vai se tornar um gigante espiritual aos olhos dos homens assim? Deus treina você para isso. Você precisa mostrar fidelidade nas pequenas coisas. Isso foi uma das piores lições, das mais difíceis, eu acho, que eu tive que aprender. Eu lembro que, quando eu senti que Deus estava me chamando ou separando ao ministério, já contei isso aqui várias vezes para você, eu era extremamente tímido. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público com as pessoas. E ainda sou tímido. A diferença é que Deus me ajudou, ou me ensinou, me treinou nesse aspecto para conseguir administrar a timidez. Mas ainda sou extremamente tímido. Mas uma das coisas que eu odiei fazer é passar por essa ferramenta do anonimato. Eu me sentia chamado por Deus, mas sabe o que eles me fizeram fazer? Arrumar os bancos da igreja. Foi meu primeiro ministério.
Talvez por isso eu seja tão chato com cadeiras, né? Eu gosto das cadeiras retinhas. Não sei, eu venho aqui no domingo de manhã, a primeira coisa que eu olho são as cadeiras. Se elas não estão certas, você sabe, eu arrumo as cadeiras. Mas foi meu primeiro ministério. Eu arrumei cadeiras na igreja. Só que eu me sentia mal por isso. Eu disse, puxa vida, mas cadeiras, cara. Eu me senti chamado por Deus para pregar para a pessoa. Agora me botam para arrumar cadeiras. E assim foi indo. Mas olha só, desde então até hoje, sabe quantos anos se passaram isso? São 16 anos. 16 anos se passaram. Então eu fico pensando, essa ferramenta do anonimato, normalmente eu não escolheria. Você não escolheria, não é? Eu não quero ser anônimo, eu quero ser conhecido, quero que as pessoas me chamem pelo nome, quero que as pessoas saibam o meu ministério, que as pessoas me conheçam, que eu seja reconhecido. Esse é o sentimento normal das pessoas, mas Deus usa anônimos, anonimato. É assim que Deus faz. E Deus sempre treina o seu povo em particular, antes de usá-lo em público. Por isso eu encorajo você essa manhã, não despreze os seus momentos de anonimato. Mesmo quando ninguém encoraja você, mesmo quando ninguém bate nas suas costas e diga o que você fez é demais. Mesmo que ninguém chegue perto de você e diz, cara, o que você faz é fenomenal, eu não conheço ninguém que faça igual. Mesmo que não tenha ninguém que faça isso. Sabe, não despreze esse seu momento de anonimato. O que você está fazendo é importante, mesmo que ninguém diga nada a respeito. Continue sendo fiel, continue sendo usado. Davi fez isso. E depois, além de Deus usar na vida de Davi a ferramenta da solitude, a ferramenta do anonimato, Deus usa a ferramenta da monotonia. Quem disse que a monotonia é ruim? Ela pode não ser agradável, né? Mas ruim, ninguém disse. Nós temos um conceito de que a monotonia é ruim. Não há dúvida de que os dias de Davi eram monótonos, enquanto ele cuidava das ovelhas. Não tenha dúvida. Incontáveis dias de rotina interminável, mesma coisa todos os dias, é isso que marcou a vida de Davi. Talvez eu esteja descrevendo a sua vida, com a vida de Davi. Talvez seja essa a tua vida. Incontáveis dias da mesma rotina, acordando na mesma hora, fazendo a mesma coisa, indo no mesmo lugar, ouvindo e falando com as mesmas pessoas. Incontáveis horas por semana e por dia, você vê isso. E Davi era esse homem nas montanhas lá, fazendo essa rotina, mesma coisa, dia após dia, quando ele aprendeu a lição inestimável da fidelidade. Mesmo numa missão de rotina, né, fazendo a mesma coisa todos os dias, mesmo assim, ele continua fazendo. Até ser convocado para uma outra fase da vida dele, mas ele continua fazendo, estava lá, é a mesma coisa, todos os dias fazendo, mas ele aprendeu a ser fiel na monotonia. A missão que ele havia recebido, ele estava fazendo, na solidão, na monotonia, e nos momentos de anonimato, exatamente. Estava lá, ele fazendo aquilo, e o mesmo é verdade para nós. Mesma coisa, entra dia, sai dia, e a nossa vida nada mais é do que parece uma existência sem sentido. Não sei se você já se sentiu assim, mas parece-me que é uma existência chata. Eu estou fazendo coisas que eu não gosto, eu estou fazendo coisas os quais eu não tenho dom para fazer, e a gente começa a reclamar. Estou falando de mim agora. Sabe? Quantas vezes a gente olha para si próprio e olha para o trabalho que você está fazendo e diz, mas que chato, cara. Eu estou gastando horas do meu dia fazendo coisas da qual eu não tenho dom para fazer, mas passo horas do meu dia. Mas eu aprendi essa semana de que uma das coisas mais importantes é que nessa monotonia é uma ferramenta que Deus usa para nos treinar. Deus quer ver se estamos fiéis realmente não porque Ele precisa saber, mas porque eu preciso saber. Ou você acha, bom, eu não vou ser fiel aqui porque eu estou sempre almejando uma coisa lá na frente. E quando você chega na coisa lá na frente, você também está almejando uma outra, e sempre uma outra, e sempre uma outra. E a gente acaba nunca sendo fiel naquilo que você começou. Sabe, nunca. A gente sempre está almejando uma outra coisa. A partir do momento em que você muda de emprego, você diz, dessa vez vai ser diferente.
eu vou me dedicar mais, eu vou me envolver mais, até passar o primeiro mês. Aí você já começa a reclamar do seu chefe, você começa a reclamar das pessoas que trabalham com você, você já começa a achar o teu emprego chato, e você já procura um outro. Ah, quero um outro. Aí o salário já é insuficiente. Você já percebeu que a gente não está suficientemente satisfeito por causa da monotonia? Pense um pouco de um outro lado, que talvez essa ferramenta Deus queira usar na sua vida para treinar você. Pense nessa perspectiva. Talvez Deus tenha algo para ensinar você na monotonia. Olha só. Quando nós olhamos para a monotonia, nós lembramos, ou eu pelo menos lembrei imediatamente do texto de Mateus 25, 21. Quando você é fiel naquilo que Deus deu para você fazer, e eu disse aqui domingo passado, quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, não existe uma receita astronômica linda e maravilhosa que você vai dizer, uau, fui impactado. Eu vou te dizer, quer ser um homem e uma mulher de Deus, seja frutífero onde Deus colocou você, pronto. Você vai dizer, mas só isso? Sim, só isso. Foi isso na vida de Davi. E em Atos 13, o próprio Deus dá um testemunho dele dizendo assim, Davi é o homem segundo o meu coração. Porque ele foi frutífero onde Deus colocou ele. Botou para cuidar ovelhas, ele cuidou. Botou para tocar harpa, ele tocou. Botou para ser rei, ele foi. Errou? Claro que errou. Mas sempre foi fiel naquela missão que ele recebeu. E essa foi a grande lição para mim durante essa semana. Mas deixa eu falar de Mateus 25, 21. O próprio Jesus dizendo assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Ele não está falando de dinheiro só aqui. Ele está falando de ser fiel naquilo que você se propõe a fazer. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre muito. Ou seja, você está aprovado a passar de fase. Você quer fazer coisas maiores? Você quer fazer coisas maiores? Seja fiel no pouco que você tem. Você não pode ser fiel no muito se você não for no pouco. Se você não for aprovado no pouco, não vai ser aprovado no muito. É simples assim. Mas todo mundo quer as coisas maiores, já percebeu? Todo mundo quer o testemunho maior, todo mundo quer o carro melhor, todo mundo quer ter a reputação melhor, mas ninguém quer ser melhor no pouco. Cadê esses homens e mulheres de Deus que são fiéis no pouco? Sabe, cadê esses caras? Todo mundo quer grande porcaria. Não vai ser grande nunca. Sabe, ele diz assim, aqui o texto, diz assim, você foi fiel no muito, no pouco, então você está aprovado a passar de fase. Sobre o muito te colocarei. Ele diz, venha e participe da alegria do teu Senhor. Venha para cá. Sabe, porque você aprendeu de mim, aprendeu a fidelidade do Senhor. Sabe, é simples assim. Não precisa coisas astronômicas. Eu quero encorajar você essa manhã a se manter fiel nas pequenas coisas. Pois, em última análise, as coisas pequenas são o alicerce fundamental da sua fé. Não são as coisas grandes. Já percebeu? Olha o tamanho de um prédio. O Leandro aqui sabe, né? O tamanho de um prédio. Se você comparar a altura do prédio com o fundamento, os fundamentos são até relativamente pequenos. Se você comparar, não tem a mesma quantidade para baixo do que para cima, não é? Não tem. Oi? Então, depende do solo, né? Na vida cristã não é muito diferente, não. Sabe, se você está buscando coisas grandes, as coisas pequenas podem ser uma fundação especial e muito importante na sua vida. As coisas pequenas. A gente despreza as coisas pequenas, mas ela, em última análise, pode se tornar o alicerce de nossas vidas. Eu quero encorajar você assim essa manhã. Continue orando. Continue pedindo para Deus, mesmo que pareça que nada acontece. Continue buscando isso, continue. Continue sua vida com Jesus, dia após dia. Se recuse a voltar para trás. Continue. A última ferramenta que Deus usa na nossa vida, vamos ver, é a ferramenta da luta. E olha, gente, de todas essas ferramentas que a gente viu até aqui, que Deus usou na vida de Davi, nenhuma eu e você escolheríamos. Basicamente, a vida de Davi é feita de rotina, mas não só rotina. Nós lemos sobre um encontro que ele teve com um leão e um urso, em 1 Samuel 17:34. Vemos que ele anda sozinho em um vale e mata um gigante chamado Golias. Você vai ver isso no domingo que vem, 1 Samuel 17, 40, 51.
Podemos vê-lo também sendo ignorado, em 1 Samuel 16:11, criticado, 1 Samuel 17:28, e subestimado também, 1 Samuel 17:33. Podemos até mesmo vê-lo como ele é odiado e perseguido pelo próprio rei Saul, 1 Samuel 18, de 8 até 19, 9 e 10. Ele usou a sala de aula da adversidade como uma valiosa ferramenta projetada por Deus para ensiná-lo. Agora, quando nós enfrentamos uma luta, uma dificuldade, o que nós fazemos? A gente desespera, não é? A gente geme, a gente grita, reclama, sabe? Essa semana, a Ana Paula, que já fez parte aqui da nossa igreja, ela postou um negócio que eu fiquei admirado. Ela diz: eu decidi ser feliz, ou estar feliz. Aí ela contou das dificuldades que ela ia ter durante aquela semana no trabalho, mas eu decidi. Perspectiva é tudo, gente. Sabe? Olhar para nossas lutas e enxergar nelas uma ferramenta de Deus para desenvolver áreas da tua vida que você desconhece. Perspectiva é tudo. Há momentos de monotonia em nossa vida. Chega esses momentos que são quebradas com golpes duros da adversidade. A gente reclama da monotonia, não é? Mas quando a luta vem para quebrar a monotonia, a gente reclama também. O que você quer? Pô, mas está tão monótono essa rotina. Aí vem uma adversidade, quebra essa monotonia. E você, pô, que coisa. Né? E você está reclamando de novo lá, né? O propósito de Deus com isso não é nos prejudicar, gente. Ao contrário do que muitas vezes a gente passa pela nossa mente. Deus não tem interesse de prejudicar você com isso, mas de amadurecer você. Olha só, 2 Coríntios 4:15, Romanos 8:28. Ele deseja nos ensinar fé, paciência, amor, dependência dele, a fim de que isso ele possa usar para a sua glória também. E nos ensinar um monte de coisas, nos preparando, nos fortalecendo. Deus permitiu que Davi passasse por alguns lugares muito difíceis, situações difíceis, para que pudesse usá-lo no futuro muito mais fortalecido. Sabe? Imagina se Davi não tivesse passado por tudo isso, ele não estaria apto a ser rei. Se você não passar pelas lutas que você passa, pelo anonimato que você passa, pela solitude que você passa, você não está apto a ser um melhor cristão. Você não vai viver um cristianismo, gente. Você não está vivendo um cristianismo bíblico e verdadeiro. Alguém está mentindo para você. Se alguém diz, pare de sofrer porque Deus não fez você para sofrer, isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Não é que Deus não nos fez para sofrer. Mas fato é que nós estamos num mundo que traz a nossa direção ao sofrimento. Isso é fato. Não é só porque agora eu sou um filho de Deus, eu não vou passar fome, eu não vou passar perseguição e nada. Sabe o que falar de milhares de cristãos na África que morrem de fome? Aí o cara cita um salmo. Fui jovem, agora sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Então aqueles caras na África, cristãos verdadeiros, são cristãos porcaria, que estão morrendo de fome. Aqueles cristãos que são postos na parede mortos são cristãos porcaria. São meio cristãos, são nada. É mentira o cristianismo deles. Citar um texto fora do contexto é muito fácil para nós nos sentirmos triunfalistas. Só porque eu sou cristão, agora eu sou mais poderoso. A dificuldade não vai vir até mim. Eu não vou ser derrubado, porque 1000 caíram ao meu lado, 10.000 ao meu direito, eu não seria abalado. Mentira, gente. Ele está falando, olha só, minha fé não é abalada. Eu posso desesperar, mas minha fé não é abalada. Não está falando de perdas, não. Está falando de fé. Totalmente diferente. Agora quer dizer que o cristão não vai ter problema no banco? Que não tem contas para pagar? Que a doença não vem até ele? Mentira! Mentira! Sabe, o cristão fica tão doente quanto o não cristão. Passa dificuldade financeira tanto quanto o não cristão. É perseguido, tanto quanto o não cristão. Mesma coisa. Sabe, não tem diferença. A única diferença é que a nossa fé não é vã. Nós sabemos em quem nós cremos. E a Bíblia diz que quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não vou estacionar lá. Estou passando. Está difícil o negócio, mas estou passando, pô. E a perspectiva está lá na frente dizendo assim, eu sei quem Deus é. Sabe, eu sei aonde Ele vai me levar. Eu sei que isso é uma ferramenta para treinamento da minha vida. E você vai sair muito mais forte quando entrou.
Agora, não tente achar ou racionalizar coisas e dizer assim, pô, não, Deus não, isso aqui não é de Deus. Gente, se a gente desprezar as ferramentas de Deus na nossa vida, nós vamos perder oportunidades extremamente importantes de crescimento e de maturidade na nossa vida por conta de uma racionalização idiota, que a Bíblia não fala, a Bíblia não ensina isso. Deus permitiu que Davi passasse por essas situações difíceis, para que pudesse usá-lo no futuro, muito mais maduro e fortalecido, homem de verdade, não moleque. Deus não usa moleque. Deus usa homem e mulher de verdade, que são aprovados, que provam o seu valor. Sabe? O reino de Deus não é feito de moleque. O reino de Deus é feito de homem e mulher que provam o valor que tem. Sabe? É isso que Deus usa. Creio que muitas pessoas não respondem corretamente às suas lutas. Ficam chateadas, culpam o Senhor, mas essa não é a resposta que leva ao crescimento. Isso não leva ao crescimento. Pense um pouco sobre a forma como você reage quando uma coisa ruim acontece na sua vida. Como você reage? Perspectiva é tudo, gente. Preste atenção, quando uma próxima luta chegar na sua vida, pense nela como uma ferramenta de Deus para tratamento de sua vida, para seu fortalecimento. E você vai enfrentar esse negócio com muito mais positividade. Mas eu garanto para você, quando a próxima luta vier na sua vida, e você tiver essa perspectiva, talvez seja uma ferramenta que Deus usou na minha vida. Basta a gente olhar para a descrição de Jó, né? Ele passou por um vale difícil, mas no final revelou um coração rendido. Estava disposto a enfrentar qualquer coisa por Deus. Sabe, quando nós passamos por dificuldades e somos aprovados nela, a gente está disposto a enfrentar qualquer coisa. Que antes a gente não julgava que teríamos força. Que Deus nos ajude, né? E que a gente não despreze a ferramenta da luta. Às vezes a gente despreza esse tipo de ferramenta, né? Eu até esqueci de passar aqui, desculpa. Não. Acho que a gente não despreze esse tipo de coisa, né? Eu acho que se nós aprendermos pelo menos 50% do que Davi aprendeu aqui, eu estou sendo bastante positivo, né? Se a gente aprender, não precisa ser 50%, mas se a gente aprender isso gradativamente em nossa vida, nós podemos crescer. Quero encerrar essa manhã com uma palavra de encorajamento, de novo. Enquanto Davi era refinado na roda da vida de Deus, ele foi moldado a partir de um menino para um homem que se tornaria rei. Esse foi o processo, ele teve que passar, e então ele se torna um homem. E esse homem, nós temos alguns vislumbres aqui no versículo 18. Um valente guerreiro, que sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Mesmo esse homem aqui, não conhecendo provavelmente Davi, ele foi usado por Deus já para colocar qualidades na vida de um homem que essas qualidades ainda nem existiam. Ele diz: um valente guerreiro, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Será que você está na oficina de Deus essa manhã? Sabe quando você abre aquela caixa de ferramentas assim, e de repente Deus está abrindo uma caixa de ferramentas na sua vida, e você diz: eu não queria essa. Sabe? Mas eu quero encorajar você essa manhã de seguir em frente. Deus não está tentando prejudicar você. Entenda isso, Deus não quer prejudicar você. Ele está desenvolvendo a sua vida. E sabe qual que é o objetivo? Em Efésios você encontra o objetivo. Por que Deus faz isso? Para que nós pudéssemos ser moldados a Cristo. Esse é o objetivo de Deus. Nos tornar como Cristo. E no processo, Ele usa ferramentas da solitude, do anonimato, da monotonia, da luta, para nos moldar, para nos preparar. E nós saímos de uma vida infantil e nos tornamos homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Mas é um processo. Eu sei que você é honesto quando você diz: eu quero ser um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Eu sei que você é honesto.
Só que deixa eu dizer para você, o processo envolve ferramentas e Deus usa. Se você pedir Deus, transforme, Deus vai transformar aquilo que você está disposto a abrir mão. Romanos fala tem um texto em Romanos que diz assim: nem morte, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus. Apenas uma coisa pode: você mesmo. Nada do exterior, nada de fora pode separar você do amor de Deus. Você próprio pode. Só você. Então eu quero deixar esse encorajamento para você. Olhe para a sua vida e veja se você consegue reconhecer algumas qualidades que marcaram a vida de Davi. Você pode ver alguma evidência da obra de Deus em você, como deveria ser? Você consegue enxergar isso em sua vida? Deixa eu dizer de novo para você, essas coisas Deus não tratou na vida de Davi de uma vez só, gente. Isso foi aos poucos, foi um processo. É assim na nossa vida também. Próximo domingo, eu quero convidar você a estar aqui no próximo domingo acompanhando 1 Samuel 17, 32 até 40, quando Davi enfrenta o seu primeiro gigante. Davi teve alguns gigantes durante a vida, mas esse foi um dos primeiros que ele enfrentou. Depois virão outros gigantes. Então, leia esse texto em casa, medite sobre ele. 1 Samuel 17, 32, 40. Você faz o seu devocional no seu texto normal. Use esse texto como auxiliar para você vir domingo que vem preparado. Vamos ver como Davi sobreviveu à terra de gigantes. E eu espero, animado com a sua presença e com o seu envolvimento nesse processo. Que Deus nos ajude. Vamos orar e encerrar essa manhã. Bom ter Sérgio e Andressa aqui essa manhã. Bom tê-los juntos com a gente e trazer a nossa Giovana. Nossa, eu considero nossa, é da família, né? Querido Deus, obrigado por essa manhã. Louva o Senhor pela tua graça. Louva o Senhor pela bênção que é quando nós podemos abrir a tua palavra e tirar dela caminhos para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua palavra, a não só ouvir, mas também de depender dela. Eu sei que precisamos calar muitas vezes diante do Senhor. E eu peço nessa manhã que o Senhor nos ensine, nos leve ao lugar de silêncio, para aprender a ouvir a tua voz, aprender a obedecer ao Senhor e a caminhar com o Senhor. Deus nos ajuda. Eu não sei se as ferramentas da solitude, anonimato, monotonia ou lutas que o Senhor usou na vida de Davi serão usadas em nossa vida, mas é uma grande probabilidade de que sim. Mas eu peço nessa manhã que o Senhor mude nossa perspectiva, que nós possamos encarar as fases da nossa vida como ferramentas do Senhor no tratamento de nosso caráter. Então eu peço nessa manhã que possamos enxergar essas dificuldades como oportunidades de crescimento e de amadurecimento. Peço isso em nome de Jesus.